Glória a Deus. Abra sua Bíblia, podem ficar assentados, não precisa levantar. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3. E logo em seguida vamos ler uma outra passagem bíblica, lá em Mateus capítulo 13, verso 31 em diante. Algumas das pessoas que estão aqui já conhecem esse sermão, mas nós não temos dificuldade de falar dele novamente, porque a palavra de Deus precisa ser divulgada em todos os lugares. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso de 1 a 3. Já está ali no Data Show. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora volte a sua Bíblia até o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 13, verso 31 ao 32. Ali está. Outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Amém? Palavra do Senhor. Agora eu gostaria que você, ainda com a Bíblia aberta, mas o coração com uma atitude de adoração, de reverência a Deus, você orasse ao Senhor pela tua vida e pela tua casa. Eu queria que você orasse agora por este momento, esse momento que nós vamos entrar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, neste santuário, Pai, e o teu Espírito Santo trouxe todas essas pessoas aqui para celebrar o teu nome, para cultuar, para te honrar, com louvores, com cânticos, ó Pai, e até este momento nós temos entregado o nosso melhor, nós temos feito com excelência, com toda a nossa alma. Queremos pedir ao Senhor que repreende toda a força do inferno que tem lutado contra este lugar, que tem lutado contra as pessoas, todo demônio, todo espírito que não confessa o teu nome, que seja expulso desse lugar agora, e que o Senhor levanta aqui uma muralha de fogo em volta deste santuário, Pai, uma parede de fogo, e que os teus anjos estejam aparelhados, estejam arregimentados para combater toda a força maligna que tenta roubar a palavra do coração dos teus filhos, ó Pai, da mente dos teus filhos agora, toda a fadiga, todo o espírito, ó Pai, que neste momento se encontra oprimido, deprimido por alguma coisa, que ele seja liberto, os seus ouvidos sejam abertos, os seus olhos sejam abertos, a sua mente seja aberta para ouvir e compreender a tua santa palavra. É assim que nós oramos e agradecemos em nome do teu filho Jesus, que vive, reina e governa para todos sempre. Amém, amém. E joga a tua mão para cima e glorifica ele. Adore o Senhor, adore o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de dar um tema ou um título para esta palavra, essa breve reflexão bíblica. Eu queria dizer que são implicações práticas da fé. O tema desta palavra é implicações práticas da fé. Não é uma fé teórica, não é uma fé volátil, mas uma implicação prática daquilo que é possível fazer com a nossa fé. O que nós temos percebido aqui na palavra de Deus, na primeira leitura que nós fizemos, é que o escritor de Hebreus, ele faz todo um tratado para apresentar Jesus como superior a qualquer coisa. E quando ele está terminando o seu tratado, chegando no capítulo 11, nós conhecemos o capítulo 11 de Hebreus como uma aquarela da fé, porque ele vai registrar atos de fé, feitos maravilhosos por vários personagens do Velho Testamento, e ele vai apresentar várias performances daqueles que tiveram a fé em Deus e levaram as suas vidas guiados pelo Senhor.
tantas coisas maravilhosas. E quando eu e você lê essas escrituras, e quando nós vemos o que aconteceu na vida dessas pessoas, pessoas simples, pessoas comuns, pessoas como eu e você, mas que viveram no seu tempo e fizeram a diferença, porque eles acreditaram em algo firme, eles ouviram a voz de Deus, e intentaram e dispuseram no seu coração, não somente ouvir a Deus, mas guardar essa palavra, praticar essa palavra, viver essa palavra, para que o Senhor pudesse ser honrado através da vida deles. E quando nós lemos os feitios deles, ficamos maravilhados, assim como nós lemos também o livro de A Voz dos Mártires, de John Fox. Quando você vai ler sobre os mártires, que você vê falar daqueles personagens já do nosso tempo, do ano Domini, então nós ficamos assim, meu Deus, o Senhor usou tremendamente essas pessoas, como essas pessoas fizeram a diferença no seu tempo, está registrado na Bíblia, não foram esquecidos, também livros estão contando as suas histórias, mas a gente fica motivado também a entender que Deus também pode nos usar nessa geração. Nós ficamos motivados a entender também, eu posso não agir como eles agiram, eu posso não fazer o que eles fizeram, mas eu posso obedecer a Deus, eu posso ser fiel a Deus, eu posso ter uma vida de santidade, e eu posso marcar a minha geração. É isso que move o nosso coração e vida, é isso que move a nossa alma, em saber que estamos no caminho certo, que estamos fazendo o que é certo, e que Deus nos chamou para fazer a diferença. É isso que deve marcar a nossa história. E todos esses personagens do capítulo 11, nós ficamos maravilhados com o que eles fizeram e o que Deus fez através dele. Mas depois Deus vem lá no livro de Mateus, que é antes, e vai explicar a respeito do seu reino, e ele vai fazer certas comparações, e eu quero falar um pouco disso com vocês, para entender um pouco sobre as possibilidades de Deus para a nossa vida. Ele está explicando, Jesus está usando uma parábola, e todos sabem que parábola é uma figura de retórica, uma figura de linguagem, muito usual por Jesus no Novo Testamento. Ele usava essas parábolas para trazer e apresentar verdades espirituais. Jesus é muito sábio. Ele usava as coisas que nós estávamos acostumados com elas, ou as pessoas, no seu contexto histórico, estavam acostumados a ver aquelas coisas. Os trabalhadores rurais, os colonos, enfim, aquelas pessoas que viviam do campo, da área rural, da área urbana, dentro das tecnologias que existiam naquele tempo, eles estavam familiarizados com essas coisas. E Jesus, quando queria apresentar uma verdade, usava algo que eles já conheciam, usavam algo que eles já sabiam, usavam algo que eles já estavam acostumados a ver, ouvir e praticar. E Jesus usava isso como uma parábola, e ele disse: olha, o meu reino é como um grão de mostarda, ou a fé é como um grão de mostarda. E vocês aqui, quantos de vocês conhecem grão de mostarda aqui? Levante a mão. Vocês viram tanto que ela é pequenininha? Jesus está dizendo isso: ei, o meu reino, a fé, é como um grão de mostarda. Ela é insignificante, ela é pequenininha. Você coloca na mão, mal dá para ver aquela semente, mas você deve lançar na terra, você deve lançar no seu canteiro, no seu jardim, e você lança aquela semente e planta aquela semente vai acontecer algo sobrenatural com ela. Os biólogos dizem que a semente, para que possa nascer, ela precisa morrer. Ela morre e depois ela nasce. Jesus falou que ele deveria morrer para depois nascer. Então aquela semente é lançada na terra, e depois lá dentro da terra, sufocada, apertada pela terra, ela explode e começa a germinar, começa a sair, rompendo o cascalho, rompendo a terra, rompendo toda a pressão, e ela começa a ter vida. E ela vai crescendo a cada dia um pouco mais. Isso significa a minha e a tua vida. No começo da tua fé pode ter sido bem pequenininha a tua semente. A tua fé era bem pequenininha, você não alcançava grandes coisas. Você não tinha coragem de fazer certas coisas. Você estava lá dentro da terra ainda, porque quando você escolheu Jesus, e Jesus te escolheu, te chamou, e você aceitou o chamado de Deus, você está dentro dessa terra sufocado pelo mundo. Lembra da tua conversão, como é que foi difícil? Os seus parentes te criticavam, os seus próprios familiares estavam criticando você, os seus amigos te abandonaram. Lembra que agora você está dentro dessa terra, sufocado por essa terra, quase sem oxigênio, e estão te pressionando, mas você é uma semente de fé, você é do reino de Deus, você está nascendo para Deus.
E de repente você começa a explodir, ou seja, você começa a romper todas essas barreiras, todas essas dificuldades que tentam oprimir você e tentam impedir você de crescer, de avançar, e a tua fé está em desenvolvimento. E você começa a desenvolver a sua fé, e você rompe essas barreiras, e você começa a germinar, e começam a aparecer, e as pessoas vão começar a dizer: olha quem ele era, e olha como ele está. Eles vão começar a te ver, porque até então não via obras, não via resultados, mas a partir desse instante, eles estão começando a olhar para você, e você está começando a fazer história com Deus, porque agora você está começando a brotar, está começando a aparecer as primeiras folhinhas daquela semente, que era insignificante, e que era nada, e a Bíblia está dizendo, e ela vai crescendo dia a dia. Deixa eu dizer uma verdade para você hoje: a tua fé é igual músculo, ela precisa ser trabalhada. A sua fé precisa ser exercitada, para evitar mais danos na sua alma. Há pessoas que têm uma fé inicial, ela começa e ela crê, mas depois ela desanima, porque quando ela é sufocada por essa terra, ali mesmo ela desiste, ali mesmo ela apodrece. Jesus fala das qualidades da terra também. Agora, quais são as implicações práticas dessa fé? A primeira que eu observo aqui nesse momento é a fé salvífica. É aquela fé de salvação, que todo ser humano nasceu com esse dispositivo. Todo ser humano tem um dispositivo chamado fé. É verdade que até os agnósticos, os ateístas e até mesmo os evolucionistas, por mais que eles digam que não creem em Deus, são dispostos de fé. Também têm fé, porque eles precisam crer naquilo que eles não creem. Eles precisam crer naquilo que eles creem e crer naquilo que eles não creem. E eu digo para vocês, é mais difícil crer nas coisas do ateísmo do que crer nas coisas do teísmo. É mais difícil, mas tem fé, tem dispositivo de fé. Agora, qual é a fé salvífica? Que é uma implicação prática, é aquela que quando eu e vocês pregamos o Evangelho, o Espírito Santo que te mobilizou a pregar o Evangelho, porque é interesse de Deus que o Evangelho seja pregado, e às vezes não sabemos como pregar, mas a Bíblia diz: não se preocupem, abra a tua boca e fala, porque o meu Espírito vai encher das palavras certas. E quando você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo está te usando, ele está te enchendo de palavras. Mas também o Espírito Santo, da mesma maneira e concomitantemente, está lá no coração do perdido, está lá batendo na porta do coração dele. Enquanto ele te usa para pregar, está batendo na porta do coração do perdido, para ele ouvir, entender, para ser salvo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem vai convencer o perdido dos seus pecados, do juízo de Deus. Não é assim que diz a palavra? Então há uma cooperação de Deus comigo e com você, para que nós possamos exercitar a nossa fé. Muitos de nós não estão exercitando a fé. Por isso o Brasil está aí, por isso que as igrejas estão como estão. É por isso que há muito misticismo dentro da igreja. E esse misticismo não é só mesmo cultural, porque o nosso país é um país místico. As pessoas que vêm lá de fora de outras religiões estavam acostumadas todos os dias a ler horóscopo, ler a mão nas ciganas, carta de tarô e um monte de coisas místicas. E quando vem para a igreja que encontra um profeta, aí fica atrás de revelação, fica atrás de profetada, fica atrás de personagens aqui e acolá. Isso tudo é misticismo, e Deus não se agrada disso, porque isso é ausência de fé. E está assim no Brasil. Por isso nós estamos vivendo um pentecostalismo derrotado e cheio de farrapos, como nós vivemos hoje. De pessoas que não querem compromisso com Deus, de pessoas que só querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com o reino de Deus, nem com Jesus. Estão esperando alguma bênção, mas não querem nenhum comprometimento com Jesus. É isso que está inflamando o coração do Senhor, porque uma das implicações práticas da fé é aquela que nos salva, e você é um abençoado. Quantos daqui já despertou essa fé no seu coração e se declara salvo? Quantos se declaram salvo, que tem certeza que o teu nome está registrado no livro da vida? Uma outra coisa que a fé me desperta é para a prática da palavra, é a leitura da palavra de Deus. Assim como o nosso organismo precisa de se alimentar para não morrer, para não se definhar,
Assim como o nosso organismo precisa da água para não morrer, os nossos rins não se acabarem e não ficarmos desidratados a ponto de falecer os nossos órgãos internos, assim também a nossa alma precisa da palavra de Deus. A minha, a tua alma precisa da palavra de Deus. Quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ser confrontado por Deus. Deus vai te trazer muitas orientações a respeito da tua fé. E Ele vai dizer quais serão os seus procedimentos para que o exercício dessa fé seja evolutivo e crescente. Evolutivo e crescente. Deus não quer que você tenha aquela fé que teve no começo do seu caminhar com Ele e que ficou estagnada durante todo esse tempo. Você tem que ter frutos e resultados da sua vida de fé. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele fala que a fé sem obras ela é morta. E é uma verdade. É verdade que a obra não salva, mas se você tem fé, me mostra qual é a tua fé. Será que a sua fé é para vir para os cultos no domingo receber uma bênção de Deus? É só para isso? A sua fé é só para receber essas gorjetas que Deus dá para qualquer um? Ou a sua fé é aquela que vai te levar muito mais à frente, muito mais avante? Vai fazer você andar com Deus, andar com o Espírito Santo, ouvir a tua voz e entender o seu chamado. E o que nós temos feito nos últimos tempos? Desprezado a palavra de Deus. Atenta para quanto tempo você gasta no seu celular. Olha quanto tempo você gasta com o seu celular, com o seu computador, envolvido nas redes sociais. Agora percebe quanto tempo você tira para ler a Bíblia. Faz um cálculo. Para dedicar um tempo de estudo da palavra. Quanto tempo? Esse tem sido a derrota da igreja no Brasil. De um povo que não gosta de orar, de um povo que não gosta de ler Bíblia. E de um povo murmurador, reclamador, vaidoso, jactancioso, rebelde. Tem sido assim os crentes de muitos lugares. Esse tem sido a qualidade dos cristãos de hoje. E ainda tem coragem de abrir a boca para pedir a Deus bênção. Se não tem nenhum compromisso com Deus. Ele quer te abençoar, mas quer que você mude a sua vida também. Porque Deus não quer te dar as coisas só para esta vida. Ele quer te levar para a eternidade com Ele. A Bíblia diz que aqueles que desejam de Deus somente para essa vida, de todos os homens o mais miserável. E é o que tem sido muitos na falsa teologia da prosperidade. E com os falsos profetas que têm se levantado nesses últimos dias, no meio pentecostal principalmente. Quantos falsos profetas? Só Jesus Cristo tem 6 no mundo. 6 Jesus no mundo todo aí dizendo que é Jesus. Deveria fazer uma mesa redonda, colocar todos juntos, vai cá, qual de vocês mesmo é Jesus aí? 6. E no meio pentecostal tem surgido cada tipo de igreja, pregando cada coisa horrível. Esses dias uma mulher de um pastor, sentada num trono dentro da igreja, cobrando R$100 para alguém pegar no pé dela. E de todas as outras aberrações que tem no nosso meio. Mas sabe por que lá está cheio? Sabe por que estão seguindo? Porque tem um povo místico que não tem compromisso com a verdade nem com a palavra. Crentes místicos, interesseiros, orgulhosos e egoístas que só pensam em si. Só querem se dar bem com a lei do nosso país, chamada lei de Gerson. Muito egoísmo em nosso meio. Todo mundo preocupado consigo mesmo, esquecendo da obra de Deus e das outras coisas. Você sabe o que nossas igrejas estão precisando fazer hoje? Encerrar todas as atividades que fazem e deixar somente 3. Só 3 atividades na igreja eram interessantes para Jesus. Acaba com todas as outras e faz somente 3. Primeira coisa que a igreja deve fazer: ler Bíblia. Vim para cá para estudar a palavra de Deus e aprender de Deus. Segunda coisa: vim para cá para botar o joelho no chão e clamar pela sua vida. E a terceira coisa: dar testemunho que você é de Jesus lá fora. Só precisamos dessas 3 coisas para a igreja ser igreja. O resto tudo é subsidiário, tudo é periférico, tudo é acessório, que gasta nosso tempo, gasta nosso dinheiro, gasta nossas emoções, gasta nosso esforço e não traz resultado nenhum. Você sabe o que é uma coisa que precisamos valorizar?
E que precisamos fazer festa quando há batismo. Toda vez que houver um batismo, faça uma grande festa na igreja, porque a igreja está tendo resultado. Precisamos acordar para o que Deus está fazendo e falando nesses últimos dias, porque a volta de Jesus é iminente. Nós podemos equivocar na revelação da escatologia, podemos entender de maneira equivocada, achando que Jesus só vem depois que acontecer vários fatos. Já pode estar acontecendo e nós não estarmos atentos. Precisamos acordar como igreja. Uma das implicações práticas da nossa fé é receber esta palavra, passar para o nosso intelecto, porque não de nós somos loucos, nós raciocinamos, porque a Bíblia diz que nós sabemos em quem temos crido, e diz que Ele é poderoso para nos salvar mediante as Escrituras. Quando você lê a Bíblia e pratica a Bíblia, você vai vencer primeiro o eu, você mesmo. Você vai vencer o mundo, e você vai vencer Satanás, e você vai resistir ao pecado. Bíblia, precisamos de ter essa estrutura como base da minha e da tua fé. Essa fé que está nascendo e vai despontar, e que a Bíblia está dizendo, e Jesus está dizendo que ela vai crescer a ponto de se tornar maior das hortaliças, a ponto das aves do céu aninhar sobre os seus galhos. Uma fé que vai impactar a vida das pessoas. Uma fé que vai impactar a vida do teu próximo. Uma fé que vai fazer você não olhar para o seu próprio umbigo, mas ver as pessoas que estão do seu lado. Uma fé que vai te ensinar a perdoar. Uma fé que vai te ensinar a amar. Uma fé que vai te ensinar a suportar. É desta fé que nós falamos nessa noite. Uma outra coisa que eu vejo é que esta fé também deve despertar em mim o fruto do Espírito Santo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Fruto do Espírito Santo. A coisa é tão forte, é tão maravilhosa, que a Bíblia diz que Deus, Ele derrama sobre mim o Espírito Santo, me revestindo de poder. Entretanto, esse poder que Ele me reveste é como ferramenta de trabalho. Serve para me pregar o Evangelho, serve para me falar de Jesus, e para testificar que Ele me chamou para falar dEle, através das obras que vão acontecer através disso. Esse dom não é para você ficar pulando dentro da igreja, saltando e rolando, não. É para você desenvolver uma pregação eficaz para os perdidos. Como diz Charles Spurgeon, estamos vivendo um momento histórico da igreja evangélica, de um evangelicalismo, em que os pastores estão se ocupando em divertir bodes, ao invés de alimentar ovelhas. E isso é um problema muito sério para todos nós, e nós como igreja precisamos despertar para isso, para saber quais são as nossas programações, quais são os resultados espirituais dela para a igreja, e quais são os resultados espirituais para a eternidade na vida das pessoas. Uma das implicações é que o Espírito Santo, depois de me revestir desse poder para fazer a obra dele, a Bíblia diz que ele também trabalha internamente no meu coração. Ei, a Bíblia diz que o Espírito Santo tabernaculou em você, ele habita em você. Você foi marcado por Deus. O Espírito Santo encheu a sua vida. E Jesus, falando para a samaritana, disse para ela: ei, se você crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do teu interior. Você tem rios de água viva, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Aplaude Jesus, dê glória a Ele. Agora, o que faz o Espírito Santo dentro da minha vida? Ele vai me transformar. Ele vai fazer coisas que homem nenhum consegue fazer comigo. Porque você é muito mentiroso, você é enganador, você é fornicário, você é ladrão, você é drogado. E os homens tentam mudar e você não consegue. E nós não conseguimos mudar pessoas em certos aspectos. Mas sabe o que o Espírito Santo faz? Ele ainda entra na sujeira do teu coração. E lá dentro da sujeira do teu coração, ele vai arrancando a sujeira e jogando coisas novas. Sabe por quê? Porque esse Espírito Santo, ele está trabalhando o teu caráter para te forjar, para te fazer uma nova criatura parecida com Jesus. Quantos crentes parecidos com Jesus temos aqui essa noite? Seja sincero com Deus. O Espírito Santo está forjando
na sua vida o caráter de Cristo. Ele está trabalhando no seu interior. Ele vai fazer você nascer de novo. Ele vai te fazer brilhar. Porque o fruto do Espírito é muito importante para o desenvolvimento da nossa fé. Tem pessoas iludidas achando porque foi batizada no Espírito Santo, recebeu o revestimento de poder e é todo santo. Mas presta atenção na qualidade de alguns que foram cheios do Espírito Santo. Fala língua estranha na igreja e palavrão dentro de casa. Profetiza na igreja, mas paga o irmão. Uma vida desconcertada. E você diz, pastor, como é que Deus ainda usa uma criatura dessa? É porque ela só recebeu ferramenta. E ferramenta até o burro recebeu para falar com Balaão. Ferramenta não salva ninguém. Mas o que marca a qualidade da sua salvação é o fruto do Espírito que você produz. É a sua nova natureza em Cristo Jesus. É a natureza que Cristo está formando na sua vida. Isso é mais importante. Não fique iludido porque tem dons do Espírito Santo, porque profetiza, revela, cura e expulsa demônio. Porque um dia Jesus falou assim: ei, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não, Senhor, não me expulsa não. Eu falei línguas estranhas, eu sapateei, eu expulsei demônio. E ele vai dizer: aparta de mim, porque eu não vos conheço. Tem revestimento, mas não tem fruto do Espírito. Não nasceu de novo. É covarde, é egoísta, é jactancioso, é birrento, briga com a mulher, briga com o filho, bate em todo mundo, é agressivo, mal educado. Precisa nascer de novo. Deixa a fé desenvolver, desenterra essa semente que já explodiu. Deixa ela crescer no canteiro de Deus, no reino de Deus. A fé também nos dá a disposição de receber tudo isso. O revestimento e o fruto do Espírito. Por isso tem muitos anãs dentro da igreja. Anãs tem tudo para crescer, mas não cresce. Tem pessoas que já era para estar pastoreando a igreja. Já era para estar no campo missionário há muito tempo. Há pessoas aqui que já era para estar desenvolvendo trabalhos extraordinários. Mas o que houve com a tua fé? Ficou aborrecido com alguma pessoa? Está aborrecido porque não tem oportunidade na igreja? Um dia o irmão me ligou: pastor, estou aborrecido com a minha igreja. Por quê? Porque eu não estou mais pregando. E eu falei: sabe de uma coisa? Sobe no telhado da tua casa. Olha uma foto 360 graus. Olha lá a tua igreja. Vai pregar na rua, nas casas, nos lares. Você tem tanto lugar para pregar e fica esperando uma oportunidade dentro da igreja, rapaz. Vai plantar uma igreja, vai fazer um pequeno grupo, vai evangelizar na rua, vai cansar de pregar. E você vai me ligar e dizer: pastor, eu estou com a garganta rouca de tanto pregar. Fica esperando a oportunidade dentro da igreja. A fé, ela traz para mim uma certeza de que eu vou alcançar as promessas que Deus me fez. Quantos de vocês têm promessa de Deus aqui? É a fé que me faz alcançar. E vocês têm aqui uma testemunha do que vocês viram aqui durante muitos anos, as profecias e as palavras dadas a mim, pastor Pedro, quando eu estava aqui como pastor titular. Quantas vezes Deus falou para mim que ia me tirar daqui, eu não sabia como Ele ia fazer. Vocês lembram disso? Já falou aqui publicamente muitas das vezes que ia me colocar numa cadeira mais alta e eu não sabia nem que era isso. Para mim era uma cadeira que ia botar lá em cima igual aqueles meninos. E eu estou hoje como supervisor regional, mas eu não pedi para isso, mas Ele quis me colocar porque Ele falou. Ele falou e quando Ele fala, Ele cumpre. A fé me faz viver isso, alcançar a benesse de Deus, alcançar aquilo que Ele prometeu. Escute, se Deus falou com você, se Deus te prometeu algo na sua vida, na sua história, seja qual for, por maior que ela pareça ser no princípio, pode ter certeza que Ele vai cumprir no tempo dEle. Ele vai cumprir no tempo dEle. Desperta a tua fé, deixa que a tua fé se desenvolva para isso. Você vai alcançar as promessas de Deus. Não se precipite, não fica tentando ajudar Deus. Deixa que Ele vai trabalhar na sua história. Simplesmente se entregue na mão dEle, deixa que Ele te conduza.
Ele vai te levar para os lugares que é necessário ir. Ele vai trabalhar na sua vida da maneira que é preciso. Ele vai te testar em vários aspectos. Ele vai colocar prosperidade na tua vida para saber como é que tu se comporta na prosperidade. Ele vai permitir tribulação para saber como é que tu se comporta na tribulação. Ele vai permitir que você passe por caminhos, por situações, para saber como é que você reage nesses momentos. Porque se você quer alcançar lugares altos com Deus, precisa ser experimentado por Deus. E Ele está fazendo isso na vida de vocês. Mas isso é um ato de fé. É um ato de fé, você precisa entender isso, buscar em oração a Deus. Uma outra coisa interessante pela fé é o desenvolvimento e o exercício dos dons espirituais. Porque quando você tem o Espírito Santo, você foi chamado por Deus, que você é de Deus. Escute, que quantos aqui são de Deus? Deus te deu autoridade. Você pode repetir, eu sei que é complicado. Deus me deu autoridade. Deixa eu explicar algo sobre autoridade para você aqui. Quando Deus te deu autoridade, Ele te deu uma autorização, uma permissão para você falar e para você agir em nome dEle. Você sabe o que é isso, irmão? Quando Deus te dá uma autoridade, Ele te deu uma autorização, uma permissão para você falar e para você agir em nome dEle. E sabe qual é o resultado disso? Quando eu obedeço e estou com essa autoridade, é a manifestação do poder de Deus pela autoridade que Ele me deu. Então não tenha medo. Não fica nas filinhas de profeta, não vai nas igrejas fazer campanha para isso ou para aquilo. Você é o instrumento que Deus quer usar para abençoar outros. Aleluia! Deus quer usar você. Ele quer usar você como instrumento, a sua boca, os seus talentos, tudo que você tem pertence a Ele. Ele quer te usar, deixa Deus te usar, irmão. Fica como cego, atrás de campanha, atrás de gente que ora, que revela, que faz isso, que faz aquilo outro. Um monte de coisa louca acontecendo por aí. E umas ovelhas mais loucas ainda correndo atrás. Ei, quem tem o Espírito Santo, quem tem a autoridade de Deus e manifesta o poder de Deus, a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. O sinal vai te acompanhar. Exercita a tua fé, prega. Viu alguém doente, ore. Tem alguém endemoniado, não corre aqui chamando o Anderson, o pastor ou Silvio, não. Vai lá pela autoridade que Deus te deu e fala e age pela autoridade que Ele te permitiu, e Ele vai manifestar o poder. Ele vai manifestar o poder. Satanás não vai resistir, ninguém poderá resistir. Eu sei que você vê muita coisa, gente fazendo vários milagres. Ei, eles estão fazendo porque acreditaram, estão exercitando porque obedeceram, então faça o mesmo. Deus talvez não te usa igual esses personagens que nós lemos em Hebreus ou outros da história da fé, não. Mas Ele está fazendo uma história com você mesmo. Seja protagonista de algo sobrenatural na sua vida. Não fique esperando, não fica aí fadigado, murmurante, reclamando, ó vida, ó dor, ninguém me vê, estou sofrendo tanto. Isso é um caso particular e psicológico. Toda pessoa que está enfrentando um momento de hostilidade, um momento de depressão ou de tribulação, ele fica mais egoísta ainda, porque ele dá uma olhada em sua volta, acha que está todo mundo feliz, com saúde, e só ele está com problema. Todo mundo está enfrentando as suas guerras por aí. Você não é o único que está sofrendo no mundo, não. Você ainda não derramou seu sangue para provar sua fé, como está acontecendo com nossos irmãos hoje nos países muçulmanos. Nunca se matou tanto crente como esse começo de terceiro milênio. Nunca se mataram tantos crentes, e vão morrer muitos mais. Vai morrer muitos crentes ainda em prova da fé. E no Brasil também, pode prestar atenção no que eu estou dizendo para os irmãos. Aqui também Deus vai provar a sua fé de uma maneira diferente. A minha também. Ele vai provar a minha, a sua fé de uma maneira diferente. Este oba-oba, essa vidinha fácil que nós estamos levando, ela está prestes a se acabar. Conserta a tua casa, conserta o teu altar, porque Deus vai te colocar em prova. Arruma a tua vida, para de brincar com Deus.
desvencilha das coisas pecaminosas e olha para Jesus e começa a pedir Ele para te usar nessa terra. Para de preguiça, para de escandalizar o Evangelho, para de fazer coisas erradas e toma posição com Deus. Ou então vai logo para o mundo, não fica com um pé lá, outro aqui não. Vai para o mundo, fazer o que você quiser, beber cerveja, sair para as noitadas, usar droga, sair com as mulheres, faz o que quiser, mas não fica na casa de Deus. Agora se ficar, toma posição. Seja firme, mantenha a proposta. Pode tropeçar, mas não fica ajoelhado nem caído. Levanta, porque Deus vai te levantar. 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o Senhor levantará. Ele está contigo, está do seu lado, irmão. Não há motivo de desespero, não há motivo de ficar fraquejante. Ele nos chamou, está conosco. E eu preciso do exercício dessa fé, para usar essa autoridade, para que se manifeste poder. Alguém tem dito, hoje quase não acontece milagre na igreja. Acontece sim, irmãos. Nunca aconteceu tantos milagres na igreja como está acontecendo nesse milênio. Nunca aconteceu tantos milagres, é porque nós não ficamos sabendo. De pessoas ressuscitando, de aleijados andando, de coisas extraordinárias acontecendo. E hoje, mesmo com essa divulgação toda, nem todos divulgam, porque os verdadeiros servos do Senhor não tomam a glória que é dele para si. Porque alguns, quando faz cura, aparece na televisão, aí o irmão curou, aí começa a idolatrar o personagem, que eu sempre chamei de estrela cadente. Todos esses que se dizem ser alguma coisa usando o nome de Deus, são um monte de estrelas cadentes. O único que brilha para sempre é Jesus. Eles vêm, brilham um pouquinho, depois se apagam. Eles vêm, brilham um pouquinho, se apagam. Olha para a história, olha para os grandes pregadores, olha para os grandes cantores. Cadê eles, irmãos? Se apagaram, porque ninguém vai brilhar mais do que o meu Jesus. A Bíblia diz que Ele não dá a glória dele para ninguém. Se manifestou o poder de Deus pela autoridade que Ele te deu. A Bíblia diz que a honra é dele e a glória é dele. Foi Ele que fez, nós somos apenas o instrumento do Senhor, amém? A fé desenvolve dessa forma. Você só sabe se sua fé vai desenvolver quando você praticar ela, através do teu serviço cristão, da sua disposição em fazer. Se você desenvolve dessa forma, você vai ver que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Eu e minha esposa tomamos uma decisão de estar orando sempre juntos agora. Vamos orar juntos, vamos fazer o nosso momento com Deus e vamos clamar. Porque quando nós tínhamos uma igreja, fazia isso que eu faço aqui, uma campanha e tal. Agora que a gente fica num lugar e outro, temos que orar mais. Porque temos sofrido uma resistência de Satanás muito grande. Porque Deus me chamou para fazer alguma coisa na região. E eu estou tentando fazer o que Deus mandou fazer, mas as resistências são grandes. E para quebrar só o coração, tem que ter uma vida em prática de oração para quebrar as resistências que Satanás tem lançado. Porque onde eu vou, eu prego dessa forma. Eu prego assim, desafiando as pessoas a melhorarem sempre mais, a buscarem mais a Deus, a ter uma vida com Deus, a começar por mim. Preciso também me consertar com Deus todo dia. Preciso mudar a minha vida, a minha história. Se eu quero fazer a diferença, eu também tenho que cuidar da minha vida espiritual, porque há uma prioridade. Há uma prioridade. Você precisa saber das suas prioridades. Você sabe como é que é as prioridades? Vou te explicar aqui. A prioridade, a primeira coisa é Deus na sua vida. Primeira coisa. Diga, a primeira coisa, Deus. Segunda coisa na sua prioridade, você mesmo. Fala assim, sou eu. Você tem que cuidar de você. Ah, pastor, mas não é assim que eu aprendi. Mas é assim que é a verdade. Você tem que cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, para você poder ter capacidade de cuidar depois de outras pessoas. A terceira prioridade na tua vida é o seu cônjuge, sua esposa ou seu marido. Depois vem seus filhos. Aí depois vem seu ministério. Aí depois vem outras coisas. Mas essas coisas são prioridades na sua história. Mas nós perdemos nas prioridades. Nós mudamos tudo. Aí para muitos a prioridade é o emprego, é ganhar dinheiro. E gasta energia, gasta saúde, gasta tudo para ganhar dinheiro. E quando está velhinho, gasta todo o dinheiro para adquirir saúde. Porque não cuida direito dele próprio, dele mesmo.
Eu passei quase 30 anos no quartel, fazia física todo dia, estava bem fisicamente. Vocês lembram que eu era magrinho? Viu que eu estou mais cheio? A minha esposa disse que eu estou fofinho, mas eu falei, não, eu preciso... É porque faz 3 anos que eu não faço educação física direito. Aí vai acumulando coisas em nosso organismo, indesejadas. E ela me deu uma desculpa, eu acho que ela me ama tanto. Falou assim, não, meu bem, você tá sentindo assim, é porque você fica muito tempo sem comer. E ela deu uma explicação biológica. Olha o que ela falou. Você fica muito tempo sem comer, então seu organismo avisa para o seu cérebro. Como você fica muito tempo sem comer, tudo que você come, o organismo guarda. É um depósito indesejado. Para quando você ficar com fome, ele usar aquilo. Pensa se ela não é uma mulher inteligente. Agora esse depósito eu dou para quem quiser. Eu não quero essa poupança não, irmão. Essa poupança não me pertence. Isso é interessante. Porque com Deus a gente tem que depositar coisas no céu, para nunca faltar. Deus fala, deposita lá no céu, porque lá nunca vai faltar. Aqui você deposita e gasta e perde. Porque veja bem, na economia da vida, quando você faz uma economia na caixa econômica, uma poupança, você tem lá um dinheiro guardado, aí você fica desempregado, não consegue arrumar emprego, aí você vai tirar da onde? Da onde tem, é ou não é? Vai lá e vai tirando, vai lá e vai tirando, vai lá e vai tirando, até que um dia acaba também. Aí você vai ter muita necessidade, vai passar muita fome. Na vida espiritual você precisa ter depósito com Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar cheio de Deus, na plenitude do Espírito Santo. Eu gosto de dar uma explicação sobre água. Esse copo tem água. Esse copo pode ser muitos de nós aqui. Tem o Espírito Santo. Mas esse copo está cheio de água. Mas qual é a vontade de Deus para mim ou para a tua vida? Que nós estejamos... Esse copo só tem água, mas não está cheio. Eu vou beber. Diminuiu. E se eu beber mais, vai diminuir. Agora a Bíblia diz que eu preciso estar cheio. Deixa eu botar água aqui. Ele vai subindo até chegar na borda. Quando ele chega na borda, qualquer tanto que colocar, ele vai vazar. Vai ou não vai? Chama-se plenitude do Espírito Santo. Por isso que hoje é errado você falar assim, Deus, me dê porção do Espírito. Deus não faz isso. Esse tempo da porção era do Velho Testamento. Nós vivemos o tempo da plenitude. O tempo da porção é quando um pouquinho do Espírito Santo descia sobre algumas personagens, como profetas, reis e sacerdotes. Mas a igreja chegou e alcançou o tempo da plenitude do Espírito. Deus não te quer um copinho com água, com pouca água, mas com bastante água, transbordando, derramando pelos lados, abençoando todos que estão próximos de você, abençoando todo mundo que precisar de Deus. Deus te quer dessa forma e a fé vai te levar a proceder assim. Uma outra coisa que a fé tem ainda um significado é a fidelidade a Deus. É estar motivado com Deus. Alguns crentes, durante muito tempo eu percebi isso, que tem uma fé muito volátil. Um dia ele crê, o outro dia ele não crê. Um dia ele está lá no terraço, dando glória a Deus, aleluia, está feliz, cumprimenta todo mundo. No outro dia ele está lá no subsolo, derrotado, querendo desviar, porque diz que as coisas estão dando tudo errado. Que tipo de fé é essa que você está construindo? A Bíblia diz, aqueles que creem no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece. Maturidade espiritual. Tem muito crente precisando de maturidade espiritual, precisa aprender a andar com Deus, enfrentar esses momentos todos contrários e difíceis pelos quais nós passamos em toda a nossa história, em toda a nossa vida. Está preparado para todos os momentos bons e ruins dessa vida. E isso tudo é um ato de fé, queridos. Se você quer chegar no fim da sua estrada, se você quer alcançar o arrebatamento da igreja, se você quer participar de um momento histórico no céu, então não deixe a sua fé se acabar, não deixe a sua fé vacilar, mas esteja motivado a ser fiel a Deus. Acima de todas as coisas, seja fiel a Deus. Uma outra coisa interessante que quero encerrar minha fala aqui nessa palavra
é que a fé vai te levar para a eternidade. É a fé que te leva para a eternidade. É ela que vai fazer chegar aos braços de Deus. É ela que vai te fazer chegar à presença de Deus. É ela que vai te fazer alcançar a santidade de Deus. É pela fé que você está aqui. Mas talvez não seja aquela fé robusta. E Jesus, conversando com os discípulos, falando a respeito de fé, eles disseram: Senhor, ajuda a minha fé. E Jesus realmente está ajudando a fé. Sabe como é que Jesus ajuda a sua fé? Te permitindo passar por situações que você vai precisar de fé. Já viu que coisa mais louca essa de Jesus? É igual aquela pessoa que sem sabedoria pede paciência. Como é que Deus exercita a paciência de uma pessoa? Fazendo vários processos para que alcance a paciência. Geralmente vai ser situações bem dolorosas. E quando você pede mais fé, o que Deus promove? Ele permite que você passe por situações e momentos que você vai precisar da fé. Aí você vai exercitar a sua fé. Você vai exercitar a sua fé. Seja a pior dificuldade que esteja enfrentando, Deus tem sempre um escape. Deus tem sempre um escape. Mas a coisa mais fantástica que eu quero compartilhar com vocês hoje, encerrar aqui, é que quando eu tenho essa fé em Deus, e quando o Espírito Santo está na minha vida, Ele me deu autoridade e poder. Isso não foge da minha cabeça. Isso martela a minha alma. Significa dizer que o Senhor falou assim: Pedro, vai, eu te dou autoridade, pode ir. E eu vou indo. Senhor, tu me deu autoridade, dei. Você vai falar no meu nome, e você vai agir no meu nome, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E eu quero que você se levante, porque Deus está falando isso para você hoje. Fique em pé com a sua fé. Eu estou te dando autoridade, ei. Deus está te dando autoridade. Agora eu estou falando por atos proféticos para a sua vida. Deus está te dando autoridade nessa noite. Deus está te proporcionando um momento de exercitar a sua fé aqui agora. Talvez você está cansado. Não, pastor, eu não quero mexer com a minha fé, não. Já está legal o jeito que eu estou mesmo. Ei, a fé vai te dar coragem para romper com tantos obstáculos que está como um entulho na sua vida. Escute o que eu estou dizendo. Só um pouquinho aqui, filho. A fé que Deus está te dando hoje vai te dar capacidade, vai te dar autoridade e poder para você desvencilhar um monte de entulho que está entre você e Deus. Satanás colocou um monte de entulho. E sabe o que ele fez mais? Cegou o entendimento de um monte de crente. Fechou a visão. Amarrou as mãos. Amarrou os pés. Tapou a boca. E está como morto vivo zumbi. Mas hoje eu vim aqui te dizer que Deus está te dando autoridade. Só recebe se quiser, mas Deus está te dando autoridade para você falar e para você agir no nome dEle. E você vai arrancar todo esse entulho que está na tua frente. Vai desvencilhar disso hoje. E você vai gritar bem alto para Satanás ouvir que você não é guiado por ele, seus demônios, mas você é guiado pelo Espírito Santo, porque você é de Deus. Você é de Deus. E eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado, para que nós pudéssemos orar juntos agora. E você vai se apropriar dessa autoridade. Se você ainda é aquele grãozinho de mostarda dentro da terra, sufocado por todos os lados, e a sua folhinha está difícil de aparecer, sai de dentro desse monturo hoje, e brota e cresce, e torna-se árvore grande, e ajuda, e faz a obra de Deus a partir desse dia. Oh, Xaragasuite Calamanai, Ricalaba Xariandarebia, Nárbia Colefasuia, Demanasui Cantalaba Xariai. Não adianta, Satanás, tu perdeu nessa noite. Tu não vai escravizar ninguém, porque o Senhor entrou aqui para quebrar os grilhões, romper as cadeias, quebrar as correntes. Oh, canta lá, broxere calamanai. Eu quero que você adore a Deus e diga: eu quero ter autoridade, Senhor.
Eu preciso dessa autoridade, porque eu quero andar. Aleluia! Oh Deus! Israel, eu sei que não vinha este mundo pra adore, adore, adore. Não deixa o diabo roubar a tua vitória hoje. Hoje é o dia da diferença de Deus na tua vida. Tu vai sair daqui diferente, mais alegre, mais feliz, convicto. Oh, aleluia. Todos que são contra ti, oh Jeová. Glória, 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 glória. Seja cheio do Espírito Santo. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Minha adoração exclusivo é, aleluia, meu coração. Vivo só pra ti, não abro